Então não há necessidade de perder muito tempo colocando viés, fazendo acabamento embutido, nada disso. Molde na descrição do vídeo. E no molde vai ter essa parte do corpo da cenoura, que vocês vão cortar 2 vezes num tecido laranja, cortar conforme o molde. Vai ter essa parte aqui que eu coloquei aba barra talo, que é o talo da cenoura. E é onde vai fazer o fechamento. Vamos cortar 2 vezes também um tecido verde. Vai o coelhinho para fazer a aplicação. No caso, é opcional. Se não quiser colocar o coelhinho, não tem problema. Mas se for colocar, corta também o coelhinho direitinho pra gente depois passar no papel termocolante. Aqui, ó, um tecido branco com papel termocolante. Vem, risca. A vantagem de passar por um molde é que você pode espelhar. Então, se você quiser essa dobrinha do coelho pro lado direito, você coloca e risca dessa forma. Se você quiser ao contrário, é só pôr do jeito do avesso. Aí você risca e corta. Vai ficar desse jeito aqui, tecido com termocolante para depois fazer a aplicação. Um pompom, mini pompom, e também um cordão. Aqui eu coloquei o cordão encerado, 40 centímetros, 2, mas pode ser barbante, pode ser fita de cetim. Então vocês vão cortar e a gente já vai começar a montar. O meu aqui já tá cortado e eu já vou começar a montagem. A montagem vai ser a seguinte: nós vamos colocar frente com frente e passar uma costura pé de máquina aqui, nos 2 lados. Nesse lado e nesse aqui também. Aqui, ó, nessa parte aqui. E já aproveita que tá na máquina e passa um zigue-zague de acabamento, porque eu não vou colocar viés nem nada disso. Eu vou passar um zigue-zague nessa costura também, para evitar desfiar. Quem não tem máquina zigue-zague, gente, o que pode fazer? Pode usar a tesoura de picote e também pode passar termolina, porque é uma peça que vai dar de lembrancinha, então não há necessidade de perder muito tempo colocando viés, fazendo acabamento embutido, nada disso, tá? Eu vou passar o zigue-zague, então eu vou fazer essa costura, retrocesso no início e no final e volto para mostrar para vocês como que ficou. Essa máquina minha, ela tem um ponto de zigue-zague que parece o overlock. Então, quem tem overlock também pode fazer esse acabamento na overlock. Quem não tem, faz como eu falei. Tesoura de picote, termolina leitosa também dá certo. É só para evitar desfiar. Aí vocês vão passar bem, assentar essa costura e jogar essa costura para baixo. Nesse caso aqui fica melhor para baixo. E aí nós vamos colocar frente... Antes de colocar frente com frente, nós vamos passar o zigue-zague em toda a volta, tá? Zigue-zague, overlock, eu vou passar o meu zigue-zague ali em toda a volta. Já vamos fazer o acabamento antes de fazer a montagem de costurar as 2 partes, ok? Passei um zigue-zague, aqui eu passei um zigue-zague normal para mostrar para vocês que dá certo também, fica ótimo. Muito cuidado na hora de costurar esse cone aqui, porque ele tá enviesado, então se você pegar, esticar, vai deformar o tecido. E agora nós vamos posicionar certinho, costura com costura. Aqui o cuidado é colocar essa emenda aqui na mesma direção para não ficar torto. Então, nós vamos colocar certinho, bem posicionado e vamos alfinetar. O alfinete aqui é melhor do que o grampo. Alfinete só nessa parte aqui mesmo. No resto da peça pode pôr o grampinho para costurar. Nós vamos passar uma costura pé de máquina em toda a volta. Começando aqui e parando aqui.
Costurou em toda volta. Nessa etapa, nós vamos tomar o cuidado de abrir a costura. Aqui nós tombamos para baixo, pro lado do cone. Aqui nós vamos abrir, dar aquela apertadinha, não precisa nem passar, gente. Aquela apertada básica para que o tecido adquira memória, e ele faz isso. Então, abre e aperta, do outro lado também. E agora nós vamos dobrar. E a altura que eu vou colocar é nessa altura aqui da primeira costura que nós fizemos. Costura com costura, costura com costura. E nessa altura aqui. E agora nós vamos desvirar antes de costurar. Se quiser colocar o alfinete. E ele vai ficar dessa forma. Presta atenção. Nós vamos costurar, observa se não fechou aqui, ó, o meu fechou, eu vou ter que abrir novamente por costura com costura. Aberta, tá? Como que nós vamos costurar isso aqui? A máquina, mesmo quem tem aquele sistema de braço livre, essa boca aqui é muito estreita, então ela não dá para encaixar. Como que nós vamos costurar? Nós vamos costurar pé de máquina, empurrando a agulha toda para a direita para ela costurar um pouquinho mais aqui para cima. Quem não tem o sistema de movimentar a agulha, sobe um pouquinho essa dobra e coloca ela um pouco para cima, deixa essa primeira costura que a gente fez mais para baixo, coloca essa ponta um pouco mais para cima. E aí costura o pé de máquina, então ele vai ficar altinho também, tá? Nós vamos fazer toda a volta uma costura. E depois a gente vai subir para fazer o canal, onde nós vamos passar o cordão. Então a gente vai fazer, eu gosto de colocar mais ou menos de 1,5 a 2 centímetros. Vai medindo e costurando. Ou vocês podem passar um risco, ou eu vou mostrar o calcador que eu utilizo para fazer esse tipo de costura. Comece a costurar na emenda, retrocesso no início e no final. Para quem não conhece, esse é um calcador que eu chamo de calcador guia. Ele é um calcador comum no centro, mas ele tem essa asa com 2 linhas guias de cada lado. A medida do centro até essa primeira linha guia aqui dá mais ou menos 1,5 centímetro. Mas do centro para essa segunda linha guia dá 2 centímetros certinho. Então eu posiciono essa linha guia em cima da costura que eu acabei de fazer e eu vou ter 2 centímetros para fazer o canal. Eu vou iniciar novamente nas emendas onde eu comecei anteriormente, onde eu fiz a primeira costura, retrocesso no início e no final. Ficou com 2 costuras aqui. Em cima e embaixo, obviamente, o que eu fiz com linha branca, mas se isso incomodar vocês, coloque uma linha da cor, uma linha verde para misturar aqui com essa parte verde. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir essa costura aqui, ó, justamente na emenda. O detalhe,
nós vamos abrir só a parte de cima. Essa parte aqui de baixo, não. Prontinho, aberto dos dois lados. E agora, nesse momento, é o momento que eu vou passar e já vou fazer a aplicação do meu coelho. Pode fazer antes? Pode, mas eu acho que é muito melhor fazer nesse momento, porque ele cabe aqui e eu consigo ter uma visualização melhor para poder posicionar bem centralizado. Porque se eu coloco antes e às vezes fizer uma costura um pouquinho mais para dentro ou para fora, pode no final ficar um pouco torto. Então, eu vou passar, tirar o papel termocolante. Para tirar o papel, uma pontinha fina aqui, você puxa o papel, isso facilita bastante. Ao invés de ficar com a unha ali tentando encontrar a ponta, só uma agulha ou uma pontinha aqui do desmanchador já é o suficiente. Vejo aonde que eu quero, lá no ferro, e já vou passar e volto. O coelho já está aplicado. Detalhe, eu usei aqui um papel termocolante definitivo, porque eu não vou casear, não acho necessário casear nesse tipo de peça. Então ele vai ficar desse jeito, eu vou deixar para colocar o pompom a hora que eu passar o cordão e a nossa peça já está praticamente finalizada. Quem quiser pode passar, não quiser passar 2 cordões, 2 barbantes, pode passar um só também que dá certo. Você fecha só na lateral, mas eu acho que dessa forma aqui fica mais firme, porque essa capinha aqui pode ser usado depois, quando acabar a Páscoa, se a pessoa quiser aproveitar, como um porta-lápis. E agora nós vamos só colar o pompom com a cola de silicone e tá pronta a nossa peça. Vamos lá? Gostaram? Então deixa seu like, compartilha esse vídeo. Não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E uma feliz Páscoa!